Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado no programa Texto e Contexto, nesse mês de outubro, sobre os 10 mandamentos. Nós já conversamos aqui sobre os 6 primeiros mandamentos da lei de Deus. Se por um acaso você perdeu algum desses programas a respeito dos 6 primeiros mandamentos, nós convidamos você a acessar a playlist do programa Texto e Contexto no canal do YouTube Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Lá você vai encontrar todos esses programas que já foram apresentados aqui nessa temporada sobre os 10 mandamentos, além de encontrar também, é claro, todos os programas Texto e Contexto que já foram veiculados na TV Viva Promessa. Bom, nesse programa nós vamos dar continuidade a essa série de programas sobre os 10 mandamentos e vamos conversar sobre o 7º e o 8º mandamento e pensar no significado e nas lições desses mandamentos também para a nossa vida cristã. Quero convidar você, nesse momento inicial do nosso programa, a compartilhar esse link para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí o programa com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilhe para que mais gente também seja abençoada com esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Se ainda não deu o like na live do programa Texto e Contexto, faça isso, né? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, convide outras pessoas também a se inscreverem no canal. É o desafio que a gente faz para você. Pois bem, vamos então para o conteúdo de hoje do programa Texto e Contexto. Nós temos a alegria de ter conosco aqui, participando desse programa, os pastores Willy e Fernando. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém, amém. Pastor, primeira vez que a gente grava juntos, né, pastor Fernando? Alegria estar aqui com você, pastor Leilton, os nossos queridos irmãos e irmãs. Que seja um programa abençoado, para a glória de Deus. Amém. Prazer, pastor Eleilton, estar de novo nesse programa, pastor Willy também, de dividir esse espaço com você e com todos os que acompanham esse programa, né? Que seja um momento de crescimento para a gente, que seja um momento que Deus possa falar aos nossos corações, né? Para que também a gente corrija algumas práticas nossas aí, porventura estiver fora daquilo que é propósito de Deus para a gente. Ok, legal. Nós temos começado todos esses programas Texto e Contexto sobre os 10 mandamentos fazendo uma lembrança, né, que a gente julga oportuna. Todos os mandamentos, eles foram dados no contexto de um povo liberto. Quando a gente pega Êxodo capítulo 20, depois que Deus liberta o povo, né, do Egito, da casa de servidão, é que ele apresenta os mandamentos. Então é um povo já redimido, é um povo já salvo pela graça, que recebe os mandamentos. A gente tem feito questão de lembrar isso em todos os programas, para que ninguém tem a impressão de que, ao falarmos sobre os 10 mandamentos aqui, nós estamos querendo sugerir que eles são a base para a salvação. Então, nós acreditamos que a salvação ela acontece unicamente pela graça de Deus, e todos os mandamentos eles já entram numa segunda etapa, que é a etapa da santificação, e eles são guia para a nossa santificação, né? Os mandamentos são dados já para um povo salvo, para um povo liberto, né? É como se Deus tivesse querendo mostrar para o povo liberto como é que eles deveriam viver, né? Então, até o contexto onde os mandamentos aparecem, né? Você tem ali uma
um momento ali no livro do Êxodo em que Deus vai apresentar várias leis, né? Não só os 10 mandamentos, mas várias leis, né? Porque está organizando, né? Deus está organizando a vida do povo como nação. Verdade. E começa com o decálogo, né? Começa com os 10 mandamentos. Acho que é até correto a gente dizer que a lei também é mais uma manifestação da graça de Deus, né? Porque o Deus que salva ensina a gente a viver como pessoas salvas, como pessoas libertas, livres, né? Porque senão nós voltaríamos à vida que nós tínhamos antes da salvação, né? Então, se Deus agora começa a ensinar um padrão de uma vida de libertação mesmo. É isso aí. E eu acho interessante também a ideia que foi até citada já num dos programas aqui, que está desconstruindo para construir um povo que é dele, né? Está desconstruindo um povo que sai do Egito para ser um povo dele, e esse povo que é dele precisa ser referência para as outras nações, né? Então, quando a gente estuda aqui os 10 mandamentos e as leis de Deus, nesse contexto aqui, ela também está revelando como que é esse Deus, ou quem é esse Deus, né? O caráter de Deus está sendo revelado através da forma com que o povo se comporta, da forma com que o povo vive essa santificação. Então, é pedagógico não só para o povo de Deus, mas para as outras nações também, né? E está revelando esse caráter de Deus. Eu acho muito interessante a gente pensar nisso aqui também. Legal. Bom, mas vamos lá então. Vamos para os mandamentos, que é a proposta de nós estudarmos hoje, que é o 7º e o 8º mandamento. Eles estão entre aqueles mandamentos que foram formulados aqui em apenas 2 palavrinhas, né? Então, o 7º mandamento aqui é o não adulterarás. Então, pastor Willi, começando contigo, comenta para a gente o que está na essência desse mandamento, do 7º mandamento, na essência do não adulterarás. Legal. É interessante a gente olhar para esse mandamento como o padrão e a ética que o Deus Criador está dando para a vida sexual humana. Porque o sexo foi criado por Deus, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio, né, da expressão, mas ele é santo. Ele saiu das mãos e do planejamento de um Deus santo. Então é ele também que dá o padrão, a ética, para que essa vida íntima do casal se desenvolva, né? Então a gente pode dizer que aqui a gente tem esse padrão bíblico para o desenvolvimento da sexualidade humana. E é um mandamento bastante importante porque uma das áreas que foram mais afetadas pelo pecado foi a questão da sexualidade. Então, recorrer de novo ao texto bíblico para entender qual foi o planejamento do Deus Criador para essa área que ele mesmo pensou e desenvolveu é extremamente importante. E o texto do Gênesis, do capítulo 2, versículo 24, tem aquela famosa expressão que a gente usa para fazer casamento, bastante, né? Esses dias eu fiz um casamento, eu fiz em Coríntios 13, quando eu acabei, um irmão veio para mim e falou assim, puxa vida, há quanto tempo eu não escutava um casamento que não foi baseado em Gênesis 2, 24, né? Mas normalmente é o padrão realmente que Deus dá para a vida familiar, né? Então o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Então a gente percebe que no final, né, dessa aliança está esse tornar-se uma só carne que se expressa também na vida íntima e na vida sexual. Então aqui a gente tem esse padrão dado por Deus, onde a gente percebe que a vida sexual é dentro do propósito de Deus, é abençoada por Deus, é aprovada por Deus, está dentro do matrimônio e entre um homem e uma mulher. Fica nítido que foi isso que Deus planejou desde o princípio, né? Que é isso que ele pensou para o desenvolvimento da vida sexual. Então, dentro dessa aliança que a gente assume diante de Deus uma vida, enquanto a vida durar, nós estaremos juntos, e ele é para essa aliança entre o homem e a mulher. E além de trazer aonde isso é o padrão pensado por Deus, ele também traz para a gente aqui outras áreas em que esse princípio que Deus dá pode ser quebrado. Porque se é feito entre o homem e para a mulher e para a vida conjugal, naturalmente o mandamento está condenando a fornicação, que é o sexo sem compromisso, sem aliança, né? O ser humano não é bicho, né? Ele precisa de vida compartilhada, não é só questão sexual. A prostituição, o adultério, como é colocado aqui, o incesto, a homossexualidade, que também foge do propósito, do padrão do Deus Criador para a sexualidade humana. Então a gente pode dizer que esse mandamento, a princípio, ele vem justamente para trazer o padrão de sexualidade dentro do propósito e dentro da vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Muito bom. Estou achando curioso isso, né? Em cada programa a gente tem abordado aqui os mandamentos, né, do decálogo, quanto eles são ricos, né? Sim. Quanto são ricos os mandamentos?
a gente pega aqui essa frase, né, não adulterarás, né, mas você começa a pensar e a refletir sobre ela, né, nisso que você acaba de colocar, é bem abrangente, né, Muito abrangente. o mandamento. Se fôssemos formulá-lo de maneira positiva, aqui seria até mantenha a pureza sexual, né? Então envolve uma gama de questões, né? Sim. Verdade. Mas legal, você comentou então sobre o casamento, né? Falou sobre existem várias maneiras de quebrar essa questão aqui do não adulterarás, porque tem a ver com a questão da pureza sexual, né? Quando ele é feito sem compromisso, né? Sem aliança do casamento, ou quando não é um casamento, né, constituído da maneira que Deus estabeleceu na sua palavra, mas enfim, ele acaba tocando na questão do casamento. Eu queria até que o pastor Fernando comentasse um pouco para a gente isso, porque dá a impressão, pastor Fernando, que de fato o sétimo mandamento, ele assegura, reforça, né, a ideia do quanto essa instituição, chamada casamento, ela é uma instituição importante. Ela se torna mais importante, né, ainda porque é o próprio Deus que cria essa instituição, né? É ele que determina o casamento e fala quais são os padrões para esse casamento, né? Então, o próprio Deus fala assim, olha, eu quero a vida sexual de vocês, ela vai ser regida de tal maneira e precisa de uma aliança, de um compromisso para que isso aconteça. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas é segundo os padrões. A gente estudou recentemente nas lições bíblicas que tem as cosmovisões, né? Então, a visão de Deus para o casamento e para o relacionamento sexual é que seja dentro dessa aliança. Então, assim, de fato, esse mandamento, ele traz uma importância para o casamento, né? E esse casamento, ele vai falar que é entre um homem e uma mulher, que é só lá que pode ter a relação sexual, que é para durar a vida toda, né? Algo que caiu de moda no nosso tempo, né? Casamentos começam e terminam de formas, né, rápidas demais. E aí, muitas vezes, isso acontece por causa da questão da infidelidade. Eu lembro que no primeiro programa aqui, a gente trabalhou o tema do único Deus, e lá a missionária Francinete falava sobre um Deus que convida o povo para ser um povo dele, exclusividade na adoração. E aí Deus, de alguma forma também, ele traz essa noção para dentro do casamento, que a ideia do pertencimento, o homem e a mulher se pertencem a uma relação exclusiva entre o homem e a mulher no que é concernente à vida do casal e à sexualidade do casal. Então, quando a gente olha para isso, Deus está trazendo essas orientações para uma vida abençoada, para um relacionamento abençoado. A gente sabe todos os desafios que tem dentro do casamento. Mas quando a gente abre mão dos princípios de Deus, eles se tornam mais desafiadores e mais difíceis ainda, né? No entanto, vai ter o teólogo, né, o Bonhoeffer, eu acho que é assim que a gente pronuncia, depois me corrija se estiver errado, mas eu acho que é isso, né? Mesmo. Ele vai falar que a aliança sustenta o amor, e não o amor... a aliança sustenta o amor, e não o amor sustenta a aliança. E eu acho interessante essa frase dele, porque se você olhar ao longo da história, Deus permaneceu fiel ao seu povo diante das alianças que ele assumiu com esse povo. Porque inúmeras vezes ele teve a oportunidade de destruir o povo, porque o povo pecou contra Deus e tudo. Mas aí Deus, pela sua aliança com o seu povo, ele mantém o seu povo, e isso demonstra todo o amor de Deus e a sua fidelidade. Então, a gente precisa entender isso também dentro do casamento, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tá, o amor acabou, mas e o compromisso? Assumido diante de uma sociedade, assumido diante do próprio Deus. Esse precisa sustentar esse relacionamento. Então não é um sentimento apenas, né? O amor também, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não é só um sentimento, são decisões tomadas. É uma decisão de estar com a outra pessoa, de viver para ela, de manter a pureza dentro desse relacionamento, dessa aliança assumida diante de Deus. Legal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu li certa vez um autor que ele, acho que até com base em algo que o Fernando comentou ali, dessa união que existe entre homem e mulher, que expressa, né,
a própria união que existe entre a Trindade, né? Sim. Um autor que comenta sobre isso, né? Que como Deus cria seres humanos à sua imagem, conforme a sua semelhança, que o casamento, ele é uma Expressão. ele é uma expressão, né? Até da própria Trindade, né? Até a palavra que aparece lá, né? Unir-se à sua mulher, e os dois serão um, né? Então é dois que se tornam um, né? Na Trindade você tem três que são um, né? E aí e no casamento você tem essa expressão, né? De dois que se tornam uma só carne, né? E aí eu acho que, de fato, esse mandamento reforça o quanto o relacionamento sexual ele é importante. Ele é uma bênção de Deus, né? Conforme ele colocou aqui há pouco, né? Uma bênção que Deus deu para a humanidade. E o quanto essa bênção é importante, porque se você olhar no Novo Testamento, uma das cláusulas de exceção que Jesus coloca para se romper essa união que é representada no casamento é exatamente o adultério, né? Então, se alguém deixa a sua esposa, a não ser por adultério, né? Por porneia, né? Então, assim, macular, né? o leito conjugal, né? Parece que é algo muito sério, né? À luz da Escritura Sagrada. Então, reveste de muita importância nesse mandamento, mostra o quanto, de fato, o relacionamento sexual é importante, né? Sim. Porque essa união é importante, né? Verdade. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Coríntios, né? Se uma noite com alguém já se faz uma só carne, né? Então, a intensidade, a profundidade da intimidade, né? Como isso é sério aos olhos de Deus. Né? Isso aí. E é tão sério que vem logo depois de não matarás. Olha a proposta de Deus no ensinamento de Deus, né? A importância disso. Ele podia ter colocado mais para frente, mas ele colocou logo ali, logo na sequência, assim, olha, é tão importante quanto não matar, é você não romper a aliança que você assumiu diante de Deus com a sua esposa ou com o seu esposo, né? Então, olha o peso que isso traz, né? E aí a gente vê uma sociedade que brinca muito, né, com essa relação do casamento, mas o casamento é um presente de Deus pra gente, né? E faz da gente, desafia a gente a ser melhores uns para com os outros, né? É dentro do casamento que você é desafiado a vir de uma família, se juntar a uma pessoa com costumes diferentes, e ali vocês formarem uma nova família com o propósito de crescerem junto, né? Desafia a gente para isso o casamento, né? Sim, então o casamento é um ambiente desafiador, mas traz crescimento e que é bênção de Deus para a vida da gente. O propósito de Deus se cumpre na vida conjugal, né? Isso que o Leito coloca, eu acho bastante importante, onde é interessante que Deus fala, e Deus os fez à sua imagem e semelhança quando ele faz a mulher para o homem, né? Porque é na relação, é no relacionamento que a gente consegue expressar a trindade, né? Que são três pessoas iguais, e Deus faz alguém igual para a gente, para que o relacionamento se manifeste também ali a imagem de Deus. Eu acho bastante importante destacar isso que o pastor Fernando falou em relação à aliança, né? Porque o que sustenta a relação entre duas pessoas é o compromisso, é a aliança. A gente está vivendo uma geração extremamente hedonista, centralizado na autorrealização. Há um tempo atrás eu atendi, né, um casal que se divorciava, onde um homem olha para mim e fala assim, eu tenho o direito de ser feliz. Então eu estou rompendo a aliança, porque eu tenho o direito de ser feliz. Então, assim, é extremamente sério, porque não é a sua autossatisfação que está no centro, mas é a aliança, né? É o compromisso que você assume diante de Deus, assume diante das pessoas, que sustenta o relacionamento. Não são os bons momentos, não é a paixão, porque... Quanto tempo você está casado, Fernando? Eu vou fazer 20 anos. 20 anos. Não acordou todo dia apaixonado, né? Mas é o compromisso que sustenta a gente. Eu tenho 13 anos de casado, mas é o compromisso, né, que sustenta a gente, apesar dos desafios. É a aliança que deixa a gente ali. É isso aí. Caminhando um pouquinho mais aqui, dentro desse tema do sétimo mandamento, Jesus, no Novo Testamento, alguns mandamentos específicos, né, ele deu uma interpretação indo, de fato, ao âmago e à origem, né, do cometimento do pecado, né, relacionado a esse mandamento. Ele fez isso no que diz respeito ao sétimo mandamento, né, porque talvez, a gente falou isso na semana passada, né,
quando a gente falou do não matarás, né? Então, talvez algumas pessoas pudessem pensar, eu nunca matei literalmente alguém, nunca tirei a vida de alguém, então eu estou tranquilo em relação a esse mandamento. Nunca pequei em relação ao 6º mandamento. E aí Jesus dá uma ampliada, né? Agora, a mesma coisa em relação ao 7º, né? De repente alguém pode pensar, eu nunca cometi esse mandamento de não adulterarás, porque nunca, de fato, consumei o fato, né? Mas, segundo Jesus, pastor Willi, onde começa o adultério? Bom, mais uma vez, Jesus, eu acho nem que ele revela um novo sentido. Na verdade, ele dá a verdadeira profundidade do mandamento, né? Porque Isso. o ambiente farisaico, religioso, deixou do lado de fora da vida e do coração, né? Então, eu não estou adulterando, eu estou bem. Aí vem Jesus, de uma forma incisiva, mostrar qual é, de fato, a verdadeira profundidade que cada mandamento de Deus tem. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o mandamento é espiritual, né? Porque ele, de fato, vai no íntimo do ser humano. Então, iluminado pelo Espírito de Deus, a gente tem essa consciência. Então, Jesus ele leva muito mais além essa questão do adultério também, quando ele fala lá em Mateus 5, 27 e 28. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, ou para um homem, né, para desejá-lo ou desejá-la, já cometeu o adultério. Ou seja, Jesus está falando aqui que o desejo, né, ou esse olhar malicioso, ou esse trabalhar do desejo, aos olhos de um Deus que sabe tudo da gente, sabe melhor do que a gente mesmo, né? Aos olhos desse Deus, a gente já está quebrando a aliança. Então, o trabalhar do pensamento, do olhar, do desejo, e isso aqui é extremamente importante, principalmente para o nosso contexto. Porque a gente vive numa era digital, a gente vive numa era da internet, a gente vive numa era virtual, onde um dos caminhos mais incisivos para você atrair alguém é a questão da sexualidade. É a questão. Então, assim, a gente dá até medo quando a gente mergulha em pesquisas que falam o quanto a humanidade está presa à questão da pornografia, a imagens impuras, e, infelizmente, o quanto isso entra na Igreja de Cristo. Então, quando a gente olha assim, para essa dimensão que nós temos diante de Jesus, aonde ele coloca essa sensibilidade também do secreto, né? Deus ele vai no íntimo do coração humano, e ele sabe que existem sentimentos impuros, maliciosos, olhares, a gente nunca está sozinho. Eu sempre brinco na igreja falando que o Espírito Santo nunca mais deixou a gente pecar em paz, porque ele está em todos os lugares, ele está em todos os momentos, ele conhece todas as coisas. E Jesus deixa claro para a gente, então, aqui, que pensamentos impuros, olhares impuros, desejos impuros, que são nutridos, trabalhados no íntimo do ser humano, para Deus já é a quebra do princípio. Vocês estão até do não matarás, né? Porque Jesus dá uma profundidade, porque ele fala assim, palavras mortais já são quebra do mandamento, né? Agora ele está dizendo, olhares e desejos impuros já são para Deus, e faz todo sentido, né? Deus é espírito, né? Nós somos seres conectados com Deus espiritualmente. Então faz todo sentido. Então o que Jesus está deixando claro aqui para a gente é que o pecado não está relacionado só à prática física ou externa, mas que ele faz um exercício muito perigoso dentro do ser humano, né? Que isso evolui nos pensamentos, na palavra, até que a gente, por vezes, com isso que está sendo nutrido na mente, no coração, pode se tornar atitude. Tem um teólogo que ele faz um caminho que eu não sei se teologicamente está muito correto, mas ele fala, começa na mente. Quando você não cuida da sua mente, desce para o seu coração. E quando desce para o seu coração, governa as suas atitudes. Então, há um cuidado que a gente tem que ter realmente, porque a luta começa na mente, né? Esse conflito começa no desejo, na cobiça. Eu tenho o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, onde ele diz assim, eu acho incrível esse texto de Tiago, ele fala assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esse seduzido e arrastado. Então, há um processo. Cada um de nós tem o seu problema de lutas, né? Com a cobiça, com o desejo, porque todo mundo foi atingido pelo pecado. Então, cada um tem a sua luta, seja qual for, seja a cobiça, a sexualidade, seja o que for. Mas esse desejo. Mas ele fala que isso faz um caminho dentro de nós quando a gente não tem esse cuidado, quando a gente não santifica o olhar, os pensamentos. Quando a gente se deixa levar pelo desejo, então a cobiça tendo engravidado, a gente engravida do desejo. E chega um momento que, então, se dá a luz. Só que diferente da gestação,
O que o pecado gera quando ele vai para a prática não é vida, é morte. É intenso isso, né? Porque quando nasce a criança é vida. Aqui ele fala, e por aí, quando torna-se consumado, ele gera morte. Ou seja, o pecado ele vai matar o teu relacionamento com Deus. O pecado mata casamento. O pecado mata famílias. O pecado mata sonhos familiares. Então, tudo que a gente faz, quando a gente não tem esse discernimento do caminho que o pecado faz no íntimo de cada um de nós, e a gente deixa esse negócio estabelecer no nosso coração. Jesus falou que os pecados mais graves vêm do nosso coração, né? É do coração que vem essas coisas. Então, ou seja, é um coração que está sendo nutrido, alimentado de forma impura, de forma indecente, não é uma luta para uma santificação integral. Acho que um dos maiores propósitos do Evangelho é levar a gente a uma santificação integral, né? Isso é maturidade, onde o Tiago fala isso também, né? Diante das provações, nós somos amadurecidos e nos tornamos seres integrais. Tem uma fala de Jó que eu gosto muito, e em um momento ele fala assim, Deus sabe que os meus olhos se desviaram até de olhar para uma moça bonita. Ele fala no contexto dele, ou seja, ele está falando, Deus sabe que eu cuidei até da minha santificação nesse secreto, né? Nesse ambiente. Então eu acho muito importante esse mandamento, essa dimensão que Jesus dá para prevenir a gente do caminho que o adultério pode fazer e de outras dimensões de adultério também. Eu queria acrescentar aqui, porque toda vez que a gente trata esse assunto, e aí me permita chamar de acréscimo, é que muitas vezes quando a gente vai tratar de adultério, nos ambientes religiosos, muitas vezes assim, e dentro da cultura brasileira, é o homem só, né? E aí as pesquisas recentes mostram que o consumo de pornografia, que é muitas vezes atribuído só por homem, não é só por homem, né? As mulheres têm consumido cada vez mais pornografia, e isso é pecado, e isso aqui começa, é o tal do pecado virtual, do adultério virtual, Sim, né? adultério virtual, E aí tudo isso aqui é prejudicial. Então, assim, muitas vezes, quando se trata desses assuntos, assim, parece que, né, é atribuído ao homem, porque o homem é mais instintivo e tal, né? Mas esse é um problema que tem cada vez mais na nossa geração atingido crianças e mulheres, né? Então, assim, por causa do acesso à internet, todo o smartphone tem acesso à internet, as crianças estão sendo induzidas a uma vida sexual muito novas, né? Elas estão sendo expostas à pornografia e isso traz danos, né? Vamos dizer que aquelas pessoas que, cientificamente, né, o efeito psicológico no cérebro do homem ou da mulher, o vício com a pornografia é igual ao da cocaína. Então, assim, imagina tratar esse problema aqui. Sério, Então, é por isso que Deus lá já fala assim, ó, toma cuidado com essas coisas. Toma cuidado porque o efeito disso é danoso e aí a ciência consegue olhar e falar, ó, de fato é como se fosse o vício de uma droga, que muitas vezes a gente fala só, a droga destrói, não, isso daqui. E esse daqui é pior, porque esse daqui é no secreto, né? E aí, assim, vai sentir talvez a esposa ou o esposo porque começa a ter uma mudança na forma com que eles se relacionam. Porque senão fica lá, é o pecado do coração, é o pecado do íntimo, é o pecado, como ele falou, do secreto mesmo, né? E aí, ainda mais com toda essa tecnologia na mão, as pessoas olham para você, o que muda quando uma pessoa é viciada em pornografia, por exemplo? Ela consegue até se comportar na frente de algumas pessoas, mas vai ter uma mudança lá dentro do casamento e depois ele não consegue mais se relacionar com outra pessoa. Então, esse adultério aqui e esse pecado que começa na mente, tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito danoso também. Grande desafio que a gente tem desafio na Escritura Sagrada, né? Como a gente comentou aqui anteriormente, né? Mantenha a pureza sexual. Sim. É bem amplo esse mandamento. À luz da fala de Jesus, é bem amplo mesmo, né? Porque começa numa batalha interior na nossa mente, né? Na verdade, é como você leu no texto de Tiago, né? De fato, antes de consumar, de fato, o pecado, já teve uma batalha anterior que se travou não é do nada que esse negócio vem. Jesus está ensinando o caminho que esse negócio faz, né? Então... Exatamente. E todo esse caminho é pecaminoso, né? Todo esse caminho é pecaminoso. É graças a Deus que a gente tem o Espírito para nos ajudar, né? Acho que é importante deixar essa palavra para aqueles que estão nos ouvindo. A gente tem o Espírito para nos ajudar nessa luta, né? Reforçando bem o que você disse, né? Todo caminho é pecaminoso, não é só o fruto, né? Não é só o ato consumado lá, né? Todo caminho é pecaminoso. Todo caminho. Né? Eu só acho que vale, assim, muita gente destacar o quanto isso é sério, assim, no sentido de prejuízos que tem trazido para a igreja de Cristo. Gente, isso mata o nosso relacionamento com Deus. Então a gente vê pessoas chegando hoje em dia, assim, cansadas na igreja, sem vida espiritual, sem ânimo. Cuide da sua santificação íntima. Eu tenho tentado falar isso tanto para a igreja.
Porque, assim, essa adesão ao pecado secreto como algo comum, quantos casamentos, de fato, sendo nutridos, acabados, relacionamentos, por causa desse mal, perdão a palavra, mas desgraçado, né, que invade a vida do crente contemporâneo de uma forma muito intensa. Então, assim, é importante, é uma importância muito grande mesmo, cuidar dessa santificação. Deixa eu só acrescentar mais um aqui, me desculpa, mas assim, ó, o desejo não é pecaminoso, é o desejo para alguém fora do seu casamento. Então, assim, a gente precisa também olhar para esse lado aqui, que o desejo para com a sua esposa é saudável para foi dado por Deus, foi né? dado O impulso por Deus. sexual é algo que faz parte, que Deus nos deu, e você falou lá, né, o sexo foi dado por Deus, né? Sim. Então, assim, é possível você nutrir um desejo saudável. Você não precisa nutrir um desejo que é destruidor para a tua vida. Nutra um desejo saudável pela tua esposa, pelo teu marido. Isso vai fazer bem para você, apesar de todos os desafios do dia a dia. É isso aí. Bom, mas vamos lá. Vamos partir agora para o 8º mandamento, né? Que é o não furtarás. Não furtarás. Pastor Fernando, comenta um pouco para a gente sobre a essência desse mandamento, né? O que está por trás do mandamento não furtarás aqui de Êxodo 20? Então, Eleilton, quando a gente olha também para esse mandamento, né, pensando naquele povo que está sendo formado, naquela nação que está sendo formada, ele tem a ver com o respeito ao patrimônio, né, do outro, aquilo que o outro adquiriu através do seu trabalho, né, ou, né, pode ter recebido como herança e tal, mas é dele por direito. Então, a ideia desse mandamento aqui é essa, de você respeitar aquilo que o outro possui, né? É muito mais abrangente do que você arrombar uma casa, que você se apossar daquilo que não é seu. E muitas vezes a gente vai olhar para isso e a gente vai falar disso dentro de uma ideia daquilo que é macro, né? Então, assim, olha, você foi lá e pegou uma arma e tirou o carro daquele, da outra pessoa, ou entrou na casa, invadiu, sequestrou de alguma forma os bens daquela pessoa através de apontar uma arma, retirou dela, tomou dela os bens dela, né? Só que não é isso que o mandamento está falando. O mandamento aqui, e aí, assim, a ideia dele aqui, que grandes golpes financeiros, pequenas situações onde você recebeu a mais, o troco ali, viu que recebeu a mais e não devolver, é uma forma de você estar quebrando esse mandamento, que começa também de forma proibitiva, né? Não faça isso, não furte. Então, a ideia do furtar aqui é subtrair algo que é de outra pessoa, que pertence a outra pessoa, né? Então, e aí a gente trabalha isso e parece que a gente é radical, mas a Bíblia é radical em relação aos pecados, né? Não pratique, não faça. Então, assim, você que trabalha, que estende um pouco mais o horário de almoço, você tá roubando, você não tá lá para isso, você tem um horário a cumprir. Você crente, que muitas vezes fala que está sendo perseguido por chefe porque você é crente, mas na hora de trabalhar, você está lendo a Bíblia, você não está sendo pago para ler a Bíblia no trabalho. Você está sendo pago para produzir. Então não é perseguição do chefe, é uma má postura sua cristã em relação ao trabalho. E você está furtando o tempo que você está ali sendo pago para aquilo. Então, quando a gente olha para esse não furtar aqui, a gente precisa entender que ele é abrangente também. Como todos até agora, a gente vai vendo as abrangências, né, de tudo isso. Então, como que isso implica na vida daquela sociedade e como isso implica na nossa vida hoje, né? Hoje que a gente tá com muitas pessoas trabalhando de casa, né? Então, assim, lá agora você desliga simplesmente a câmera, né? Ou se você não precisa trabalhar com a câmera, você produz ali, mas você tem uma carga horária para cumprir, não cumpre aquela carga horária, ou deixa aquela carga horária para cuidar dos afazeres dentro de casa. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque a gente está vendo aqui por esse mandamento, que esse mandamento está dizendo para a gente que a gente está furtando de alguma forma. Então, assim, a gente tem o hábito, né, de falar daquilo que é feito pelas outras pessoas, em grandes escalas, em grandes proporções,
Mas você sair lá do seu serviço e sempre levar uma caneta do seu serviço embora para tua casa, levar uma borracha do seu serviço embora, a calculadora que é para ser usada no trabalho embora, como se fosse propriedade sua, e depois não traz de volta, né? Você tá caindo nesse pecado aqui. Legal. Então, como você disse, o mandamento é uma espécie de proteção ao patrimônio do outro. Né? Reforça isso. De fato, seria muito importante para essa sociedade que está se organizando aqui no deserto, né? Mas enquanto você falava, né, você comentou, né, que não é apenas pegar uma arma e ir lá e roubar o carro de alguém, e você citou até algumas questões do cotidiano, né, que podem ser enquadradas aqui na quebra desse mandamento. Eu fiquei pensando também quando a gente rouba a propriedade intelectual, né? Quando a gente faz download de filme, de livro. Cara, essa conversa é de escritor, tá? Material que o outro produziu, né? Isso, material que o outro produziu, né? E aí alguém vai lá e digitaliza o material, aí disponibiliza na internet, e aí a pessoa que produziu acaba não recebendo, né, pela obra que... Porque gera muito trabalho escrever, Sim. produzir, seja o que for, né? Com certeza. Então, acho que é importante Sim. reforçar isso aí, né? Fica o recado. Né? A gente vê muito circulando nos grupos aí, né? Material em PDF de né? muito livro, PDF, muita digitalizado, coisa, né? principalmente no âmbito escolar, né? Olha, precisa de tal Escolar livro. e religioso também, né? Dentro da ideia do religioso. Teológico mesmo, é né? demais, Assim, dentro das escolas teológicas, né? O preço dos livros, apesar do Eleilton ter uma fala que é assim, ó, a faculdade de teologia é uma das mais baratas, né? O material é o mais barato e tudo mais, né? O Eleilton tem essa fala, né? Sim, o livro na área de teologia é mais... Mesmo mais, assim, bem mais... o pessoal mesmo ainda assim, dá o pessoal uma ainda burlada no negócio. burla. Mas, enfim, Pastor Willi, assim como o sétimo mandamento, ele ressalta a importância do casamento, não dá a impressão também que o oitavo ressalta a dignidade do trabalho? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, uma das grandes evidências de que a nossa vida está sendo transformada, está se alinhando ao propósito de Deus, é o trabalho, né? Quando a gente recorre ao livro do Gênesis, a gente percebe que desde o princípio Deus tem dado o trabalho para o homem. Infelizmente, o pecado entrou na história e bagunçou o negócio, né? Hoje em dia você não só trabalha, você tem que suportar um chefe difícil, a condução, né? Agora o espinho, né? No meio desse propósito de Deus. Mas, sem sombra de dúvidas, o trabalho, o correr atrás do sustento, traz a gente de volta para aquilo que Deus planejou desde o princípio. Tem muitos teólogos da escatologia que dizem que no céu a gente vai ter muito trabalho, né? Muita coisa para desenvolver, com a mente agora aberta, livre do poder do pecado, mas que vai ser um prazer da existência. Não vamos ser sedentários no céu. Não vai ter sedentarismo espiritual, né? A gente não vai ficar voando lá, não. Então, assim, é importante isso. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, 28, ele diz isso, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver com necessidade. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que na igreja tem de tudo, né? Tinha gente que era ladrão, se convertendo ao evangelho e sendo transformado por esse evangelho. A ponto do apóstolo Paulo de tentar ter que dizer para essa igreja, ó, quem roubava, seja também qual foi essa dimensão do roubo que a gente deu aqui, né? Porque tem muito comércio ilícito, tem muita maneira de ganhar dinheiro de uma maneira ilícita, né? Então, quem trabalhava de uma maneira ilícita, para com isso, né? Antes, agora, corra de maneira honesta e coerente para ganhar o seu recurso. E não só, porque o roubo é um sinal da nossa natureza egoísta, excêntrica. Eu tiro do seu para o meu bem, né? Para o meu proveito. É falar, ao invés disso, trabalhe para que você tenha agora com quem repartir. É o pão nosso agora, né? A gente coloca na mesa o nosso recurso para o bem do outro. Então, são evidências aqui de que, de fato, nós estamos sendo transformados. A gente já passou por isso, nesse estudo, mas o quarto mandamento até traz um padrão para a gente nesse ritmo de trabalho. É importante a gente olhar isso. Eu tenho muito me deparado com um pastor nessa era mais moderna, dizendo assim, mas o sábado ainda faz sentido para a gente. Né? A gente ainda não tem, a gente tem muito sempre, mas, poxa, modernidade, sábado. O sábado faz todo sentido para a nossa geração. Né? A gente faz parte de uma geração que não tem pausa, que não tem gestão da vida, a gente está com dificuldade. E uma das coisas que mais deprimem a gente é a falta de gestão da vida. Você sabe que você tem um encargo, você sabe que você tem um trabalho,
e a gente vai procrastinando, né? Que é um mal terrível que afeta todo mundo, e ao mesmo tempo a sua consciência vai sendo atingida porque você não fez o que tinha que ser feito, porque eu chego na sexta-feira com o sermão para terminar e não terminei, eu fico chateado e com o trabalho. Mas é importante que o quarto mandamento ele traz esse ritmo para a gente, né? 6 dias trabalharás. Então você sabe que tem as suas demandas, você vai dividir essas demandas nos 6 dias que Deus te dá para que você se dedique a essas demandas, para que no sábado você possa descansar. E tem uma observação importante que quem não trabalha e não organiza os 6 dias nunca descansa no sábado. Pode prestar atenção nisso. Você sempre vai estar numa sexta-feira à noite carregado, sobrecarregado, porque não há uma boa gestão do tempo, não há uma boa gestão do trabalho. Então, não só traz para a gente de novo a dignidade, mas como dá o ritmo que Deus planejou para a vida humana. Eu tenho o sábado como extremamente importante para a nossa geração e depois da pandemia há um empreendedorismo individual muito grande, né? As pessoas não estarão mais moldadas por um ritmo de uma fábrica, de uma empresa. Aí cabe a você fazer a gestão do seu tempo. E o sábado cai tão bem dentro desse contexto. Trabalho, esforço, descanso. Então eu creio que faz todo sentido e cabe aqui a dignidade humana, sim. O trabalho é bênção, o descanso é bênção. O descanso é bênção. Tudo também. é bênção de Deus. É isso aí, graças a Deus. Né? Interessante, você tem aqui uma sequência de mandamentos que começa com não, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E todos eles protegem alguma dimensão da vida humana. Né? O 6º, a própria vida em si, né? Sim. O 7º, o casamento, e agora o 8º, o patrimônio. E reforça a importância, de fato, do trabalho. Né? Você conquistou, é importante. Você tem que valorizar. Como você tem que valorizar o trabalho, valorizar o que você conquistou também. Sim, né? E aí, sim. de fato, a subtração disso, por conta de algum desejo egoísta, é um pecado sério. Né? Sim. No 5º a gente pode falar, né, a valorização ali do pai, da mãe e tal, né? Sim. Protege essa valorização também que tem se perdido hoje. Então, Da vida, da família. Né? Da família. Há um princípio também, acho que você até comentou um pouquinho sobre isso, pastor Fernando, mas pode desenvolver um pouquinho mais. Eu acho que o princípio da integridade também por trás do 8º mandamento, né? Porque eu penso que não furtar, né? não querer assumir um patrimônio que não é seu, né? E tomar isso para você, isso tem a ver com caráter também, isso tem a ver com integridade. Então há esse princípio também da integridade por trás do 8º mandamento. Sim, e a gente olha para isso, né? E para esse texto, olhando para a visão que Deus está tendo ali em fazer aquele povo, né? Então ele está chamando isso, olha, vocês me representam aqui. Então a integridade é uma coisa muito importante, né? Porque assim, vocês são meus representantes aqui, vocês são luz para as nações em volta, o comportamento de vocês reflete o meu caráter. E aí esse mandamento, então, tem a ver com isso, né? É sinônimo de retidão, de pureza, de honestidade, né? A gente só pode confiar nesse Deus porque ele é um Deus honesto, é um Deus que cumpre aquilo que promete, é um Deus que fez por nós. Então, isso faz parte do caráter de Deus. E aí ele pede para aqueles que foi salvo por ele, que vivam de modo com que as outras nações percebam essa parte importante do caráter de Deus. Então, aí ele está pedindo assim, olha, como que vocês demonstram que de fato vocês são meu povo, que foi um salvo povo? Você não defrauda ninguém, você não rouba ninguém, você não tira do outro aquilo que não é dele. E aí eu queria ainda dar uma abrangência aqui que o próprio texto traz para a gente aqui na ideia, é que tem muitas formas de roubar, né? E eu queria destacar aqui uma fala que está lá no livro do Charles Allen, na Psiquiatria de Deus, que ele vai estar, o próprio Shakespeare, né, dizendo alguma das formas de roubo, e ele vai falar, o Shakespeare vai falar que a pior forma de roubo é aquele que rouba o meu bom nome, que tira de mim algo que não enriquecerá e que realmente me deixará pobre. Shakespeare vai falar isso. Então, muitas vezes, a gente rouba a outra pessoa quando a gente até, de alguma forma, difama ela, né? Às vezes o cara é um comerciante honesto, mas a gente fala, não, ele não presta, porque o produto que ele me vendeu, mas aí, assim, o produto pode ter vindo até danificado e tal, mas não quer dizer que ele fez isso de má fé. E aí, às vezes, a gente denigre o comércio do outro, a gente
denigre o outro dentro do próprio emprego para tirar, a gente está roubando a dignidade dessa pessoa. E aí, então, assim, a gente olha para essa ideia da abrangência mesmo disso daqui, desse princípio da integridade. Vai reger a forma com que você ganha seu sustento, vai reger a forma com que você alcança as promoções dentro do seu trabalho. Ontem passou uma reportagem sobre algumas pessoas que tinham o nome numa determinada instituição, mas que nunca nem apareceram lá e tal. Não sei se vocês chegaram a acompanhar no Fantástico, a gente vai olhar para eles e vai falar assim, olha, não presta, sem vergonha, isso, aquilo, mas aí a gente tem que olhar para a gente também, né? Dentro disso, falar assim, será que em alguma das nossas práticas que a gente não está pecando quanto a isso? Porque esse princípio aqui tem um princípio da integridade, que demonstra para a gente o caráter do Deus íntegro que a gente serve. Então, assim, a gente precisa se comprometer com isso daqui. Porque também, assim, não é algo muito fácil, né? As propostas chegam para a gente de, olha, tem como você diminuir o preço do seu consumo lá, do pacote de internet, por 50 a mais eu libero todos os canais para você, ou você pode comprar os aparelhinhos que vão hackear o sinal, aí você vai ter todos os canais disponíveis, né? Aí a gente fala, não, mas aquele lá que não está aparecendo lá, tá, mas e aqui? Quando a gente pratica isso. E eu estou falando que muitos de nós, cristãos, cometem esse tipo de desonestidade. A gente serve um Deus íntegro. E isso faz parte do caráter do cristão. Você foi salvo, você é representante desse Deus. Então você precisa se comprometer com essas verdades aqui. Amém. Amém. É isso, irmãos e irmãs. Observem quantos desafios nós temos à luz da palavra de Deus, à luz desses pequenos mandamentos, né? Hoje se fôssemos somar aqui o número de palavras desses 2 mandamentos, são apenas 4 palavras, né? Não adulterarás, não furtarás. Mas são mandamentos riquíssimos e que trazem inúmeros desafios para a nossa vida. Agradeço muito vocês pelo tempo, pela ajuda. Queria pedir para o pastor Willy para que ele orasse a Deus, agradecendo por esse tempo, pedindo que ele abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando também. Amém. Vamos orar. Pai querido, a gente te agradece muito por mais esse programa que o Senhor nos permitiu. Deus, obrigado, Senhor, por cada orientação que a sua palavra traz sobre as nossas vidas, Pai. A gente falou hoje sobre áreas tão importantes da existência humana, como a sexualidade, uma área que foi criada por Ti, pensada por Ti, que é santa, mas que, infelizmente, tem sido tão afetada e foi tão afetada pelo pecado, Senhor. Deus querido, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, como Teu povo, a viver a santificação nessa área do íntimo do nosso ser, Senhor. Pelo nome de Jesus. E também estendemos a nossa oração, Senhor, a outra área tão importante do outro mandamento, do 8º mandamento. Senhor, nos ajude, Senhor, também a viver essa integridade, Senhor. De sermos honestos, de expressarmos, Senhor, a nossa transformação, a nossa salvação na maneira que a gente faz negócios, na maneira que a gente lidar com o dinheiro, não tirando aquilo que é do outro, mas expressando, como já foi tão dito aqui, a tua natureza, o teu caráter, Senhor, através de uma vida que obedece a sua lei e que manifesta o caráter de Cristo no mundo, Senhor. Obrigado por tudo, cada irmão, cada irmã que separou esse tempo para que a gente pudesse estudar a sua palavra, seja abençoado, fortalecido, para viver uma vida que glorifique o teu nome, segundo a sua lei, motivado e fortalecido pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Nós estamos chegando ao final desse programa e na semana que vem nós estaremos juntos novamente, se Deus permitir, para continuarmos e concluirmos essa série sobre os 10 mandamentos. Vamos falar sobre o 9º e o 10º mandamento. Eu aguardo você na próxima segunda-feira no programa Texto e Contexto. Agora, na sequência, continue firme aí na programação da TV Viva Promessa. Daqui a pouco começa o programa Mais Valor e durante a semana tem uma grade de programações aí para abençoar sua vida, abençoar a sua família. Então, fique ligado, que Deus abençoe, que Deus continue lhe guardando no nome de Jesus.